Dar uma boa noite a todos, saudá-los com a graça e a paz de Jesus, amém? Você está feliz com Jesus? Cumprimente o irmão, uma irmã, seu lado, à direita, à esquerda. Diga que bom estarmos juntos para adorarmos, celebrarmos. Obrigado pelos irmãos da música. Glória a Deus, que bom que você veio. Aqueles que nos assistem também receba aí pela fé um abraço na sua casa, aonde você estiver. Quero só reforçar aqui um momento aí que é muito importante nessa semana. Então nós, se Deus permitir e a trombeta não soar, então no próximo domingo a gente vai ter eleições municipais. E nessa quarta-feira a gente vai estar aqui como igreja, né? Não sempre às quartas-feiras, às 20, 30 horas, tendo esse tempo de oração. Se você puder estar conosco, vai ser um tempo que a gente vai estar orando pelas eleições, né? Para que ocorra, né, em paz, para que ocorra de uma forma, né, saudável as orações, não só em Blumenau, mas Santa Catarina. Já várias pessoas em outros lugares foram assassinadas, já perderam vidas, né, por essas eleições. Então, se você puder, como igreja, estarmos aqui na quarta-feira às 20, 30 horas, vamos ter um tempo especial de oração e também colocando as eleições do próximo domingo. Na sexta-feira que vem, então, você já viu nos avisos, nós teremos a presença do Bispo Júlio aqui, de Suzano, São Paulo, então, pastor que tem sido usado por Deus em todo o Brasil e fora do Brasil também em outras nações. Então, a gente conseguiu uma agenda nesse ano e a agenda só tinha essa data, ou seja, né, na sexta-feira e no sábado. Então, na sexta-feira, às 19h30, toda a igreja está convidada, né, você pode trazer quem você quiser para estar aqui. Vai ser um evento profético, no sentido, ou seja, né, uma palavra profética de esperança para a igreja. No sábado de manhã, às 10 horas da manhã, então um tempo também para toda a igreja e um foco também na liderança, ou seja, em liderar. E no sábado à tarde, então às 15 horas, então a gente vai das 10 da manhã até próximo de meio-dia, tem uma pausa para o almoço, e a gente retorna novamente às 15 horas com a última participação dele, porque logo ele tem que ir para o aeroporto, então, e voltar para São Paulo. Então, às 15 horas a gente inicia a terceira parte desse evento profético, também voltado então para toda a igreja, mas também para todos os profissionais liberais, né, empresários e assim por diante, ou seja, todos que querem estar presentes, venham estar conosco, que com certeza vai ser um antes e um depois na sua vida. Então é bem difícil a gente conseguir trazer o Bispo Júlio, mas graças a Deus a gente conseguiu essa data. Então às vezes a pessoa pergunta, pastor, mas por que não sábado à noite, por que não domingo? Porque só tinha essa no caso, então a gente teve que ficar com esse tempo ali, então com isso a gente vai então ter esses 3 momentos, né? E ele está muito feliz e com uma grande expectativa de poder estar junto conosco, então, nesse próximo final de semana. Se você puder, esteja conosco. Pastora, é um pouco cansativo? Sim, pode ser um pouco cansativo para o nosso físico, mas a recompensa que cada um vai receber não tem preço, ou seja, né, não tem valor do que Deus vai fazer nas nossas vidas nesse dia. Então, se esforce. Faça o possível para estar conosco. E no dia 19, então, de outubro, então, teremos mais um retiro da integração. Pastor Irineu, então, e a equipe estão aí avisando dia 19 de outubro. Você pode fazer sua inscrição, pastor Irineu, pastora Sandra, toda a equipe da integração, que vai estar acontecendo, então, um retiro aqui. Sempre nesse retiro, então, temos o batismo nas águas, pessoas que não foram batizadas nas águas, que queiram descer as águas, então temos um tanque batismal aqui, fizemos o batismo, tem um tempo de ministração sobre batalha espiritual, libertação e assim por diante, e depois tem uma mensagem poderosa também sobre o batismo do Espírito Santo. Então, uma oportunidade assim, que tem transformado vidas. Pastor, para quem é esse retiro? Para todos aqueles que estão iniciando, que estão passando pela integração,
e aquele que quiser participar. Você é livre. Pastor, eu quero participar, já fui batizado, não vou me batizar de novo, mas eu quero estar junto nas mensagens, nas palestras, nas orações. Então faça a sua inscrição, pastor Irineu, pastora Sandra, tem um valor ali simbólico, que é para um coquetel, depois que acontece aqui também, porque a pessoa vai começar às 13h30, e vai ali talvez até 21h, 21h30, por aí, então é um tempo maior. Então tem um coquetel depois para que tem aquele velho ditado que saco vazio não aguenta em pé, né? Então não é bíblico, né? É só um ditado, né? Então, porque o crente tem comida que é mais poderosa do que a física, né? Aquela comida que Jesus diz, né? Que é a palavra de Deus. Mas o físico, então por isso tem essa inscrição e também esse valor simbólico ali, então, para poder preparar esse coquetel. Você pode vir, quiser convidar outras pessoas, mediante a inscrição, então você pode estar fazendo, amém? Então eu queria deixar esses recados aí que são importantes também para essa semana e também nesses próximos dias. O Salmo 118, versículo 5, favor de Deus me leva a tomar decisões sábias, a parte 2 da mensagem que eu iniciei no começo de setembro. Os 3 finais de semana a gente estava fora, Agrolândia, Indaial, Resgate, e então assim a gente tem ido viajar para outras cidades, né, ministrando em outros lugares, mas a gente tem uma agenda que a gente vai procurar seguir ela, e quando a gente pode estar presente, a gente quer dar continuidade ministrando aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Então o favor de Deus, ele me leva a tomar decisões sábias. O Salmo 118, versículo 5, somente agora, depois os demais versículos, mas diz o salmista assim: na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu. O Senhor me respondeu dando-me ampla liberdade. Na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. Amém? Então, o título da mensagem, o favor de Deus, ele me leva a tomar decisões sábias. Decisões que verdadeiramente vão trazer benefício na minha vida e para as pessoas, aqueles que estiverem junto comigo. E veja esse salmo que eu comecei falando lá no início de setembro. Esse salmo aqui, ele fala que o amor de Deus, ele dura para sempre. E o salmista, ele continua falando aqui nesse texto sobre um momento difícil na sua vida. Então não é porque o amor de Deus, ele dura para sempre, não é porque Deus, ele é amor, não é porque eu sou salvo, não é porque eu sou perdoado, que eu sou amado e assim por diante, que eu não possa passar algum momento, que eu não possa enfrentar alguma luta, alguma dificuldade, algum momento difícil na minha vida. Às vezes as pessoas, elas se iludem que a pessoa, pastor, eu vou me tornar um evangélico, porque o evangélico, eles dizem que acaba a luta, que acaba as dificuldades, que é um mar de rosa, a vida se torna um mar de rosa. Se alguém falou isso para você, ele é um mentiroso, ele não é da palavra, ele não é verdadeiro. A Bíblia nunca nos fala de isenção de lutas e dificuldades, mas a Bíblia sempre ela deixa claro que nós temos alguém a recorrer quando isso acontece. E o salmista, eu não tenho dúvida alguma que ele falando que Deus, ele é amor, que o amor de Deus dura para sempre, mas o texto ele está dizendo aqui que chegou um momento na vida dele que ele estava passando um momento de luta, um momento de dificuldade. A Bíblia não relata, ou seja, mas ele diz na minha angústia, quer dizer o quê? No momento de angústia, no momento de dificuldade, no momento de um problema, no momento de uma situação como a gente viu nesse teatro aqui, como a gente viu nessa peça teatral, no momento daquela angústia, mas quando a pessoa ela clamou ao Senhor, quando ela clamou a Jesus. Veja que o salmista ele está dizendo aqui que ele estava passando um momento, ele disse bem claro, e o que ele fez na maioria, né, o que a maioria das pessoas faz? Ele faz algo diferente. Muitas pessoas, quando elas estão num momento de angústia, de luta, ela pensa o quê? Em desistir. Quantas pessoas que vem na mente dela, não adianta mais lutar, esse problema é muito difícil, eu não consigo ver uma luz no fim do túnel. E aí ele começa a fazer o quê? Se desesperar. Quantas pessoas que chegaram a tirar a própria vida, por quê? Porque no momento de angústia, em vez de ela clamar o Senhor, ela tomou um posicionamento que aquelas duas pessoas, dois personagens estavam fazendo. Talvez você não entendeu o que são esses dois personagens de preto que estavam lá gritando. Isso são as vozes que o diabo usa, que os demônios usam. Usam para quê, pastor? Para que aquela pessoa que está angustiada, ela desista.
Para que aquela pessoa que está passando um momento de dificuldade, ela tome uma decisão na vida, qual? Tirar a vida. Para que aquela pessoa que está passando um problema difícil, ela entre numa depressão, ela entra numa fobia, ela entra, ou seja, numa cadeia, numa prisão, que ela fique lá presa. Então, no momento da angústia, o salmista está dizendo, ele fez uma coisa, ele fez algo diferente. Ele fez algo diferente que muitas pessoas fazem. Então, ele clamou ao Senhor. Ele levantou a voz, em outras palavras, ele disse, eu clamei ao Senhor. Então, ele não pensou em desistir, não pensou em se suicidar, não pensou que não tinha mais jeito, não pensou que acabou tudo. Não, ele clamou ao Senhor. E por que ele clamou ao Senhor, pastor? Porque ele tinha um relacionamento com Deus. Ele tinha um relacionamento. Quando nós temos um relacionamento com o nosso Pai, quando nós temos intimidade com o nosso Deus, nós temos essa facilidade do que? De clamar a Deus. Então ele estava passando um momento difícil, mas ele clamou ao Senhor, ele clamou porque ele tinha. Então na minha luta, na dificuldade, clamei ao Senhor, e a Bíblia diz, ele me atendeu porque ele sempre me atende. Meus irmãos, ouçam, Deus nunca está ocupado para que não possa te atender. Eu vou repetir, porque alguns não ouviram. Deus nunca está ocupado para que não possa nos atender. Deus sempre está disposto a nos atender. Ele sempre nos ouve. Ele clamou ao Senhor, e ele clamou ao Senhor, e o Senhor deu resposta. O Senhor atendeu. Meu amado, talvez você possa ter clamado ao seu marido, ele não tenha te ouvido. Talvez você clamou à sua esposa, ela não tenha te ouvido. Talvez um filho clamou ao pai e o pai não ouviu. Talvez os pais clamaram e os filhos não ouviram. Talvez você clamou, o seu líder não te ouviu. Talvez você clamou, o teu pastor não te ouviu. Mas tem alguém que você sempre pode clamar e ele sempre vai te ouvir, que esse é Deus. Você pode aplaudir a Deus por isso? Sempre ele vai te atender. Sempre, meu amado, sempre ele vai te atender. Se você puder, nesse momento, se coloque de pé. Dentro desse texto aqui, feche os teus olhos. O salmista, ele clamou, faça uma experiência. Talvez você está passando por um momento de luta, de angústia. Talvez você chegou aqui porque Deus te trouxe a esse lugar, porque Deus te guiou aqui, porque Ele tem algo grande para a sua vida. De repente essa luta, esse problema no seu casamento, na sua família, talvez uma doença, talvez na área financeira, talvez na área familiar, conjugal, emocional, não sei. Mas alguma área, talvez você conheça uma pessoa, pastor, eu conheço alguém que está lá morrendo ali na UTI, que está por um fio pela medicina, ele não tem mais volta. Você chegou no lugar certo, porque você pode clamar ao Senhor e essa vida vai ser tocada agora. Talvez vai ser tocada no hospital, talvez vai ser tocada numa outra cidade, numa outra nação, não sei. Mas vamos ter 1 minuto, 2 agora para que você abra a sua boca, para que você clame ao Senhor, coloque a sua vida, coloque a vida de um familiar, coloque a vida de um amigo, de um irmão, de um parente, de um vizinho, não sei, aquilo que o Espírito Santo mostrar para você agora. Faça o que o salmista diz, ele clamou ao Senhor e o Senhor o atendeu. Você pode fazer isso? Abra a sua boca, levante a sua voz, vamos junto agora, em nome de Jesus Cristo, é uma oportunidade. Se você tem dúvida que Deus vai te atender, creia, Ele vai se mover nesse momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós nos chegamos, ó Papai querido, diante do Senhor, Papai, sabemos que o Senhor está aqui, sabemos que o Senhor se move em nós, sabemos conforme o salmista diz, ele clamou ao Senhor e o Senhor o atendeu. Na sua angústia, ele estava passando talvez por um momento, ou iria passar, papai, mas ele tinha certeza, clamando ao Senhor, o Senhor sempre nos atende, ó Pai. Cada vida aqui presente, cada familiar representado, cada família, cada criança, cada bebê, cada idoso, cada empresário, cada vida que está sendo colocada aqui diante do Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor. Nós clamamos por uma intervenção dos céus. Se é na área da saúde, que haja milagres, que hajam curas agora acontecendo nessas vidas. Papai, se é na área financeira, seja lá qual for a área, Pai, nós clamamos ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Clamamos porque o Senhor sempre nos atende, ó Papai. Louvado seja o Teu santo nome, porque não tem diabo, não tem demônio, não tem nada que pode resistir quando um homem, quando uma mulher clama ao Senhor. Clama porque crê no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor.
Aplauda Ele, a vitória na sua vida chegou. Glória a Deus. Você pode se assentar, por gentileza. No versículo 6, Salmo 118, versículo 6, diz: o Senhor está comigo. Quantos creem que o Senhor está contigo? O que ele diz? Não temerei. O que me pode fazer os homens? O Senhor, Ele está comigo. Meu irmão, minha irmã, o maior está com você. Eu não me canso de falar isso. Eu não me canso de falar aonde eu estou, não importa a cidade, não importa as congregações, eu sempre deixo bem claro, o Senhor está conosco. O maior, Ele habita em mim, em você. O maior não é o menor. Por isso o salmista diz: o Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador, é Ele que nos ajuda. E Ele diz: eu verei a derrota dos meus inimigos. Ele deixa bem claro, meus irmãos, a gente vive talvez um cenário mundial onde mais se fala de medo. Medo, 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 as pessoas têm medo, muitas vezes estão lá aprisionadas, e o salmista diz: eu clamo ao Senhor, eu tenho uma confiança no Senhor, porque nele eu não tenho medos. Nele não importa se eu estou nele, o que os homens planejam contra a minha vida, porque o Senhor é maior. Ele é maior, eu tenho que entender isso, Ele é maior, o maior sempre Ele está comigo, não é de vez em quando, não é quando os ventos estão soprando a meu favor, não, Ele sempre está conosco. Nós temos que se converter para essa verdade. Ele diz aqui: o Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. E ele diz: eu verei a derrota dos meus inimigos. Aqui o salmista, ele cria e viria a derrota dos seus inimigos, mas nós já sabemos, conforme Colossenses 2,15, que conforme o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, Colossenses 2,15, diz assim: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O que o apóstolo Paulo está dizendo, o que o salmista diz, ele tinha fé, ele cria em Deus que ele veria a derrota dos seus adversários. E ele está falando de adversários físicos ali naquele cenário. Mas aqui o apóstolo Paulo diz que quando Jesus Cristo, ele morreu, quando ele ressuscitou, quando ele está lá na cruz, ele desce, ele é sepultado, ele ressuscita, a Bíblia está dizendo que ele despojou os poderes, principados, potestades e os expôs a uma vergonha pública. Ele usa um exemplo de quando os soldados iam para a guerra, venciam os generais, eles traziam aqueles que estavam vivos, que escapavam da morte, eles traziam eles ali para um espetáculo público na cidade, ou seja, de uma forma de humilhá-los, de mostrar que eles foram derrotados. Então eles colocavam eles de uma forma, expunham eles para a sociedade, para que eles pudessem zombar deles. É isso que Paulo diz aqui: tendo despojado os poderes, as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então aquilo que o salmista ele ainda cria que ele veria, nós já temos essa realidade. Jesus, ele já venceu o exército, já venceu Satanás, já triunfou sobre ele, e nós triunfamos junto com Jesus Cristo, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, amém? Então nós, os que cremos em Jesus, não veremos um dia a derrota dos nossos adversários, nós já vivemos a derrota deles. Nós já vivemos a derrota deles, amém? Porque Jesus os expôs à vitória. O meu papel é crer e manter esses debaixo dos meus pés. No Salmo 118, versículo 8, é melhor, diga comigo, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor, meus amados, nós buscarmos refúgio aonde? No Senhor. Sempre é no Senhor. Não, pastor, mas eu tenho um conhecido, tenho uma pessoa bem-sucedida. Você pode ter milhares de conhecidos, milhares de pessoas bem-sucedidas, mas é melhor buscar refúgio no Senhor. Porque a Bíblia está dizendo bem claro, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Ah, pastor, mas a gente não tem que confiar em governo. Não, nós temos que confiar no Senhor. Vem eleições, vão eleições, vem outras eleições e outras eleições, mas a nossa confiança é no Senhor. Não é em homens. Homens, eles estão lá, eles podem ser usados por Deus, sim que eles podem ser usados, mas a nossa confiança não é em príncipes. Ele está dizendo, não é em governador, não é em prefeito, não é em vereador, não é em presidente, não é em deputado, nossa confiança é no Senhor. Ah, pastor, mas tem um empresário bilionário, a nossa confiança é no Senhor.
Não, mas ele pode ajudar a igreja, nossa confiança é no Senhor. Não, mas ele pode tirar essa situação desse buraco. A nossa confiança é no Senhor. Ele fez os céus e a terra, Ele que criou todas as coisas. É melhor, o salmista continua no versículo 9, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipe. No versículo 10, todas as nações, salmista falando, me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor eu os derrotei. Versículo 12, cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chamas. Em nome do Senhor eu os derrotei. Empurraram-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada, a mão direita do Senhor age com poder. Não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. Versículo 24, diga assim: esse é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos nesse dia. Amém? Este é o dia. Qual é o dia, pastor, que o Senhor fez? Esse. O salmista está dizendo, esse é o dia. Qual o dia? Esse. Não, pastor, eu estou esperando. Não, é esse dia. Amanhã, se Deus permitir, vai ser esse dia. Então ele deixa bem claro, não importam as circunstâncias, esse é o dia. Ele não será um dia, ele é o dia. Por quê? Porque Deus, ele é bom. Tudo que Deus faz é bom. Desde lá de Gênesis, a Bíblia deixa bem claro, e viu que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Tudo que Deus faz é bom. Então, quando Ele está dizendo, esse é o dia que o Senhor fez, esse é um dia bom. Esse é um dia bom. Porque tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Então, esse é o dia poderoso. Essa semana vai ser poderosa, como a pastora Sueli já falou, o mês de outubro vai ser poderoso, o mês de setembro foi poderoso, amanhã vai ser poderoso, porque é o dia que o Senhor Deus fez. E a Bíblia está dizendo que nós temos que nos alegrar, exultar, não esmurecer, não baixar a guarda, não ficar murmurando, mas se alegrar. Por quê? Porque é o dia. Pastor, mas eu estou passando uma dificuldade, qual é a hora? Ah, talvez já no início do dia, ele já terminou o dia. Não. Antes de terminar, ou seja, talvez um minuto depois, você já pode ver tudo revertido na sua vida. Todas as coisas mudadas, porque esse é o dia que o Senhor fez. Tudo que Ele faz é bom, é maravilhoso. Agora eu preciso receber essa palavra como ela é. Eu não posso receber ela como simplesmente, o pastor leu lá, mas eu acho que não é bem assim. Então, com certeza, esse dia não vai ser bom na sua vida. Mas quando eu recebo como ela é palavra de Deus. Não é palavra do pastor Roberto, não é palavra de um homem, é a palavra de Deus. Eu tenho que crer na palavra de Deus, eu preciso crer na palavra de Deus, eu preciso fazer dela aquele que vai me guiando, ou seja, vem do trono de Deus. Então eu tenho que prestar atenção com aquilo que sai da minha boca. Lembra do primeiro versículo que nós lemos no início de setembro, 1 Pedro capítulo 3, versículo 10, que é em cima desse texto, o título da mensagem. Veja 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 10. O apóstolo Pedro falando, pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Então a palavra aqui ela é muito clara. Se eu desejo, meu irmão, minha irmã, se eu tenho um desejo no meu coração, isso precisa ficar claro para mim. Eu creio que você corre atrás de um sonho, de um alvo, porque você tem um desejo. E se esse desejo está claro, cada vez você se aproxima mais dele. Então,
a palavra está dizendo bem claro que assim, se alguém quiser. Então, quem quiser, então se limita para algumas pessoas, o que o apóstolo Pedro está falando. Ele está dizendo, quem quiser. Então, ele está falando para uma classe de pessoas somente, para todas as pessoas. Ele está deixando bem claro que assim, ele não se limita, ou seja, a algumas pessoas. Não, pode ser para todas as pessoas, mas nem todos eles pensam assim. É para todos. Jesus Cristo veio para todos, mas nem todos querem Jesus. Nem todos querem. Pastor, mas como que alguém rejeita Jesus? Tem muita gente que rejeita Jesus. Não só rejeita, mas eles falam coisas horríveis a respeito de Jesus. Por quê? Porque elas não entendem sobre Jesus, não entendem o amor de Cristo. Então aqui o apóstolo Pedro ele deixa bem claro, quem quiser. Então é para todos? É, mas nem todos querem, ou nem todos pensam dessa forma. Vou dar alguns exemplos. Quem quiser ter um mês super abençoados, quem quiser ter uma família abençoada, quem quiser ter saúde física, quem quer ter saúde emocional, quem quiser ter uma empresa próspera, quem quiser ter uma vida conjugal abençoada, quem quiser ter filhos que sejam uma bênção, quem quer ter uma vida financeira próspera, amém? Todos nós queremos. Todos nós queremos, mas, pastor, todos nós queremos, mas em Efésios, a Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda a bênção espiritual. Sim, em Gálatas 3, versículo 29, diz o apóstolo Paulo também, e se vocês são de Cristo, tem alguém de Cristo? Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aqui nós temos as bênçãos tanto espirituais, como as bênçãos físicas. Desde, como Paulo e Abraão estão falando aqui assim, que Paulo fala sobre Abraão, deixa bem claro, se estamos em Cristo, se somos filhos de Deus, nós somos descendentes de Abraão, logo nós somos herdeiros. Herdeiros do quê? Das bênçãos materiais, das bênçãos físicas. Paulo deixa bem claro, em Cristo nós somos abençoados com todas as bênçãos, não é algumas, mas todas as bênçãos, no quê? Das bênçãos espirituais. Falando dos dons, falando dos talentos, falando daquilo que é espiritual. Então, tanto espiritual como material já nos pertence. Agora o apóstolo Paulo está dizendo, quem quiser. Então quer dizer o quê? Tem muitas pessoas que não querem. Quem quer ter uma família abençoada? A pessoa, não, pastor, mas o senhor não conhece a minha. Quer dizer, ele já não crê que a família dele pode ser abençoada. Quem quer saúde? Quem quiser saúde? Ah, pastor, mas o senhor não conhece a minha doença. Ele já descartou já aquilo que lhe vinha sobre a vida dele. Ele já começa a rejeitar. Por isso Pedro diz, quem quiser. Porque a maioria não quer. Como que não quer, pastor? Porque eles não creem. Ele não crê que aquilo está disponível para a vida dele. Então não é para todos, num sentido, é para todos, mas nem todos querem. O camarada, em vez de lutar pela família dele, é mais fácil ele fazer o quê? Abandonar a família. Fugir da família. Mais fácil lutar, ou seja, para ver a sua área financeira ser transformada, ele já querer pensar em criar dívida maior para não pagar ou desistir da vida. Por isso ele diz, quem quiser, quem quer, porque Pedro também sabia, ou seja, tantas bênçãos que muitas pessoas elas acabam o quê? Olhando para o cenário. Olhando para um cenário que ele está vivendo, olhando para aquela situação que ele está vivendo. E ele está dizendo, quem quiser ter dias felizes, quem quiser amar a vida e ter dias felizes, ele precisa fazer uma coisa. Ele precisa cuidar com a sua língua. Com a sua língua. Talvez é uma mensagem que eu tenho que pregar, talvez a cada 6 meses ou menos, tem que estar pregando sobre a língua. Porque a língua, as pessoas acabam fazendo coisas que trazem uma desgraça para a vida dele. Tudo por causa da língua. A língua. Então o texto é muito claro aqui assim. Tudo é muito claro, eu preciso crer nessa palavra. João 3, versículo 16, você conhece o texto, mas diz, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus ele já amou o mundo. Pastor, como assim? A Bíblia está dizendo, ele amou, ele está falando do passado. Então ele já amou o mundo que ele deu Jesus Cristo. Hoje, a pessoa ela experimenta o amor de Deus através de Jesus Cristo.
É através de Jesus que ele vai experimentar o amor de Deus, porque ele já amou, então ele já deu, ele já entregou o seu unigênito Filho, para que todos, diz o texto, sem exceção, todo que nele crê não pereça, mas ele tem o quê? Vida eterna. Você está ouvindo? Ele tem a vida eterna. Agora preste atenção, a vontade de Deus para a minha vida, para a sua família, para a vida conjugal, finanças, saúde, é que não pereça. Quando ele entregou Jesus Cristo, ele disse para que todo aquele que nele crê não pereça. Quer dizer que quando eu creio, eu não vou perecer, a minha família não perece, as minhas finanças não perecem, a minha saúde não perece, a minha empresa não perece, os meus negócios não perecem. Tudo é para que não pereça, para que não morra, para que não tenha morte, para que não tenha, ou seja, falência. Então deixa bem claro que crendo em Jesus Cristo e declarando, eu preciso crer e declarar. A minha família não perecerá. Os meus negócios não perecerão, a minha saúde não perecerá. Isto é amar a vida e viver dias felizes. É isso que Pedro está falando. Isso é, diz, quem quiser amar a vida e ter dias felizes, ele tem que fazer o quê? Cuidar com a sua língua. Refrear a sua língua. Tomar cuidado com a sua língua. Então ele está dizendo aqui, isso é o mesmo que tomar decisões sábias. Eu anotei um provérbio judaico, também é atribuído a Aristóteles, né? Que diz assim, o sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre em tudo o que diz. Vou repetir, o sábio nunca diz tudo o que pensa, mas ele pensa em tudo o que ele vai dizer. Quantas pessoas que você talvez já ofendeu, que eu já ofendi, que eu já machuquei, porque eu não pensei no que eu ia falar. E por não pensar naquilo que eu ia falar, eu não fui sábio. Aí criei uma situação desagradável. Talvez prejudiquei uma pessoa, porque eu não pensei antes de falar. Isso não é uma pessoa sábia. A pessoa sábia, ela sempre pensa naquilo que ela vai falar. Ela nunca fala tudo que chega na sua boca, ou seja, na sua mente. Quantas amizades, quantas famílias, quantos casais, quantas situações elas foram destruídas porque a pessoa não pensou naquilo que ela liberou. E por não pensar, vem um prejuízo grande. O apóstolo Paulo, ele fala em 2 Coríntios 4,13, 2 Coríntios 4,13 diz assim, está escrito, criei, por isso falei. Com este mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Então a fé, ela é um espírito, conforme diz o texto. Fé é vida, fé é viva, fé é um espírito em ação. Então seu desejo é amar a vida, valorizar a vida, ter prazer na vida, ter dias, viver dias felizes. O que eu preciso fazer, pastor? Refrear a minha língua e evitar que os meus lábios eles falem dolosamente, que falem engano. Parece algo muito simples, na verdade até eu posso argumentar que é simples, demais até. Mas quantas pessoas, quantos de nós verdadeiramente creem que a nossa língua, conforme diz o texto, ela exerce tanta influência e tanto poder sobre o nosso futuro e até sobre a nossa própria vida? Quantos que creem? A Bíblia parece muito significante diante do resto do nosso, a língua no caso, muito insignificante diante do nosso corpo. Tiago 3, capítulo 3, versículo 4 e 5. Tiago 3, versículo 4 e 5 diz o apóstolo Tiago, tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque, ele é incendiado por uma simples fagulha. Então veja, o apóstolo Tiago dizendo, veja como um grande bosque, ele não está falando de algo ali, um punhadinho de capim seco ali, senão ele está falando de um grande bosque, a gente está vivendo, né, as queimadas no Brasil, ou seja, eu não vi que ele foi uma pequena fagulha, mas muitos acabaram colocando fogo, mas ele está dizendo um grande bosque, um enorme bosque, ele pode ser destruído por uma fagulha. Assim é a nossa língua.
Pessoas podem ser destruídas por uma fagulha. Que fagulha? Uma palavra que saiu da nossa boca, que não foi, ou seja, uma palavra viva, uma palavra transformadora. É isso que ele está dizendo. Provérbios 18, versículo 21. Provérbios capítulo 18, versículo 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, a língua tem poder, tem dunamis aqui sobre a vida, como também sobre a morte. Então, eu posso usá-la, né, para manter o que está vivo, ou para gerar vida, ou para morte, para manter chama acesa, ou para apagar aquilo que estava aceso. É isso que ele está falando aqui, muito claro. E a vontade de Deus é que nós tenhamos e nós vivamos dias felizes. É a vontade de Deus. Não importa, pastor, mas a gente está vivendo nos últimos dias e a Bíblia está dizendo que os dias vão ficar cada vez mais difíceis. Mas a vontade de Deus, independente dos dias que virão, é que a gente viva dias felizes, que a gente ame a vida. O próprio Jesus diz que quando vocês verem os sinais que se aproximam, quando vocês ouvirem de rumores de guerra, quando vocês ouvirem sobre pestes, quando vocês ouvirem que um matando o outro desfalecendo, outras doenças, pestes, quando vocês ouvirem sobre essas coisas, ou seja, ergam a cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Ele não está dizendo para quando vocês verem esse cenário todo de angústia, de morte, baixar a cabeça. Não, ele está dizendo, ergam a cabeça, porque é o dia da redenção, ou seja, chegando o momento que nós vamos ser levados. Vai chegar o momento que nós vamos estar com o Senhor para sempre na glória. Então ele está dizendo, se alegre. Então por isso ele deixa bem claro, vocês que querem viver dias felizes, refreie a sua língua. Então Deus nos criou para isso, para vivermos bem no sentido, né? Mesmo que a gente passa por aflições, a gente passa, não é uma vida de aflições, mas a gente passa por aflições. Amém? Quem é um casal? Eu creio que tem muitos casais, pais aqui assim, quem que planejou um filho? Você, a sua esposa, estavam querendo ter um filho, ter um bebê. Quem planejou esse filho para sofrer? Quem antes de ter o relacionamento disse, não, nós vamos coabitar, mas vamos ter um filho para sofrer, para que ele sofra, para que ele seja angustiado, para que ele viva a vida dele deprimido, para que ele viva a vida dele angustiado, para que ele viva a vida dele com medo, para que ele seja um fracassado, para que ele seja um miserável. Alguém já fez isso? Alguém já pensou assim dessa forma, vamos ter um filho para essas coisas? Qual é o pai, qual é a mãe que ele planeja ter um filho para essa situação? Só uma pessoa que não está bem de sã consciência, uma pessoa que não raciocina, ele pode até pensar dessa forma. Mas uma pessoa sã consciência, uma pessoa que ama, uma pessoa que é temente, jamais. Então Deus, ele nunca planejou para a minha vida, para a sua vida, que a gente viva uma vida miserável. Que a gente viva uma vida escravizada, que nós vivamos uma vida encarcerados. Essa não foi a vontade de Deus. Nunca foi, nunca vai ser a vontade de Deus ver um filho sofrendo. Nunca foi a vontade de Deus ver um filho sofrendo. Jamais foi a vontade dele. Ah, pastor, mas por que tantos sofrem? Porque muitos acabam não crendo, ou seja, não querem a intervenção de Deus, não buscam a intervenção de Deus, não buscam o clamor a Deus, e aí acabam sofrendo. Mas não é a vontade de Deus, jamais foi a vontade de Deus. Efésios capítulo 6, versículo de número 13, Efésios 6, versículo 13 diz assim, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Aqui em Efésios 6 você vai encontrar toda a armadura de Deus. O apóstolo Paulo está falando, não é a ministração, então ele está falando de uma armadura, ou seja, para que cada cristão se revista dessa armadura. Ele está chamando a nossa atenção para que você se revista dessa armadura, para que quando chegar o dia mau, quer dizer o quê? Vai chegar um dia mau, o dia mau ele chega para todos. Ele chega para cada um, ele está dizendo aqui assim, por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Então o dia mau ele vem, o dia mau ele chega. Então veja que a Bíblia diz sobre um dia mau, no singular, mas ele fala de dias felizes. Você está lembrado em 1 Pedro? Quem quer amar a vida e viver
dias felizes. E Paulo está falando de um dia mau, mas tem dias felizes. A Bíblia mesmo, ela deixa bem claro, ou seja, em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, eu não passei, mas você pode anotar, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor, o ano da graça do Senhor, o ano do favor do Senhor. Então tem um dia mau, mas tem um ano favorável. Tem um dia mau, mas tem dias felizes. Então, ou seja, pode chegar um momento, pastor, qual é o dia mau? Talvez você vai acordar na segunda-feira, vai sair com o carro e de repente vai ver o pneu furado e falta 15 minutos para chegar na empresa. Ou seja, já estou vendo, hoje vai ser o dia. A Maria entendeu ali, ó. Esse vai ser o dia. Já estou vendo tudo, vou chegar atrasado, o patrão vai me demitir e não sei o quê. Esse é o dia mau. De repente você acordou e o filho acordou gripado, com febre, sei lá, alguma dor, alguma doença, algum mal-estar, enfim. Pastor, e o ônibus atrasou, enfim, tudo pode acontecer. Ou seja, aquele é um dia mau. Mas Paulo está dizendo, se acontecer, chegar o dia mau, se você está revestido com a armadura de Deus, ou seja, você vai enfrentar esse dia mau e vai passar por esse dia mau e vai chegar no fim dele mais que vitorioso. Porque ele deixa bem claro que assim, nesse texto aqui, você pode enfrentar o dia mau e passar por ele, depois de terem feito tudo, permanecer inabalável. O dia mau não é para nos matar, o dia mau não é para nos roubar, o dia mau não é para nos prejudicar, o dia mau é para nos fortalecer. Sai mais forte. Pode ter furado o pneu, pode ter acontecido um acidente, pode acontecer, pode. Mas se eu estou revestido da armadura, ou seja, se eu estou revestido de Cristo, eu vou permanecer inabalável. Aquilo não vai me abalar. Pode vir, até a alma pode se agitar um pouquinho, ou seja, mas vai ser diferente, amém? Então é um dia que tudo pode dar errados, mas o mais importante, o texto deixa bem claro, o dia tem 24 horas, ou seja, pode ser no começo do dia, pode ser no final do dia, pode ser na metade, ou seja, mas esse tempo todo pode ser transformado, pode ser revertido, se eu entender que eu estou em Cristo Jesus, amém? As boas novas, não precisa ser um período prolongado. Para a gente terminar, para nós terminarmos essa parte, nós podemos ter sim, o dia mau, mas temos um ano favorável, o ano do Senhor sobre as nossas vidas. A única coisa que Deus Ele quer que nos lembramos para vivermos dias felizes é de a gente refrear a nossa língua de falar o que é mal. E esse é o poder das nossas palavras. Então Pedro citou o versículo no contexto dos nossos relacionamentos com pessoas. Assim como nós temos sido transformados pela graça de Deus, Deus também quer transformar os nossos relacionamentos com pessoas. Nós que temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a nossa vida é outra. Amém? Houve uma transformação nas nossas vidas. E essa pela graça. Logo as pessoas à nossa volta, elas vão ver que houve algo diferente. Nós não pagamos o mal com o mal, mas nós pagamos o mal com o bem. Vida transformada, uma vida liberta, uma vida que vai impactar. E eu não me canso de dizer, eu quero viver dias felizes, tenho vivido dias felizes, mas eu preciso cuidar com a minha língua. Eu preciso cuidar com essa parte do corpo que acaba causando muitos danos em tantas vidas. Vamos nos colocar de pé, por gentileza. Vamos colocar de pé, por gentileza. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Vamos estar orando. Se colocando à disposição de Deus para que Ele possa agir em nós e através de nós de uma forma que só Ele sabe fazer. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, nós te agradecemos porque o Senhor sempre tem falado conosco, sempre está falando conosco. Pai, em todo momento o Teu Espírito Ele tem se movido em nós e é vontade do Senhor. Papai, que cada um de nós, cada vida presente, aqueles que nos assistem, Pai, cada vida possa viver dias felizes, dias extraordinários,
dias maravilhosos, papai. É a vontade do Senhor que amanhã, dia 30, Senhor, já seja um tempo maravilhoso, um tempo extraordinário. Que terça, que começa outubro, seja um tempo extraordinário, um mês extraordinário, papai querido, um mês de sermos surpreendidos de dia, de tarde, de noite, dormindo, acordado, trabalhando em todo o tempo. O Senhor quer fazer coisas grandes na nossa vida. O Senhor quer se mover através da nossa vida, Pai. E para isso temos que querer, desejar, no sentido, papai, de crer na Tua palavra, de crer que isso é assim, de crer que essa é a vontade do Senhor, de crer, ó papai querido, que o Senhor quer o melhor para cada um de nós. O Senhor não deseja o nosso mal. Nosso adversário, sim, ele quer o nosso mal. Ele quer a nossa morte. Ele quer a falência da nossa família, Ele quer a falência do nosso casamento, Ele quer a falência nas nossas infâncias, nas nossas finanças, mas o Senhor quer o nosso bem, porque o Senhor nos ama, Pai. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Tu estás em nós. Espírito Santo, Tu és aquele que nos convence da justiça. Essa palavra é convencer-nos da justiça. Convencer-nos daquilo que é nosso, convencer-nos daquilo que é a vontade de Deus. Que Espírito Santo possa ministrar em cada um de nós, que essa é a vontade de Deus, independente do que a gente possa estar vivendo ou vai viver, mas esta é a vontade do Senhor. É a vontade do Senhor, não importa. Não importam as circunstâncias, não importam os momentos, não importam as tribulações, as lutas, não importam os fogos que se levantarem, as águas que se levantarem, não importam, papai, os cenários de guerra, de destruição. O importante é que o Senhor quer que nós venhamos ter dias felizes, que venhamos amar a vida, Senhor, que possamos amar verdadeiramente a vida como o Senhor nos ama, Pai. E amar a vida, papai, é manifestar a vontade do Senhor. É manifestar a Tua vontade. Que seja uma semana que nós estamos iniciando, manifestando a Tua vontade. Aonde o Senhor nos levar, que a gente esteja manifestando a Tua vontade. Aonde nós estivermos, que o Senhor esteja lá, Senhor, nos inquietando a manifestar a Tua vontade. Liberando palavras de vida, liberando palavras de saúde, liberando palavras de prosperidade, liberando palavras, ó papai, que engrandeça o Teu santo nome. Que não saia da nossa boca palavras de morte, que não saiam palavras de falência, que palavras de destruição, não, mas palavras de vida, papai. Palavras que a nossa boca seja cheia, o nosso coração seja cheio, papai, de palavras que edificam, de palavras que transformam, de palavras que libertam, de palavras que abram portas, papai, portas, portas. Pai, eu profetizo portas que estão fechadas, papai, na vida do meu irmão, da minha irmã, portas que estavam fechadas, elas começam a se abrir agora, Pai, em nome de Jesus. Pai, portas que estavam fechadas. Pai, não importa o demônio que fechou, não importa um principado que fechou, o importante é que o poder que sai em mim abre essa porta agora. Pai, se é de um emprego novo, se é para um cliente novo, se é no casamento, uma restauração no casamento, essa porta está aberta. Se é na família, essa porta está aberta. Pai, agora, em nome de Jesus. Se é na área financeira, Pai, nós profetizamos, Pai, recursos vindos. Papai, recursos chegando nessa conta bancária. Pix sendo feito, transferência sendo feito, Pai, de Blumenau, de Santa Catarina, do Brasil, até fora dessa nação brasileira, Pai. Pai, o Senhor usando da forma que sobrenatural, papai, para que os teus filhos, Pai, recebam essa bênção, papai, porque quem quiser amar a vida, quem quiser sair dessa situação precária, quem quiser sair dessa situação de angústia, quem quiser sair dessa depressão, quem quiser sair dessa doença, quem quiser sair dessa enfermidade, quem quiser sair desse cenário complicado, Pai, essa é a vontade do Senhor. O Senhor quer, o Senhor quer, o Senhor quer que a gente desfrute dessa obra linda e maravilhosa. Por isso te louvamos, por isso te exaltamos, por isso te glorificamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Jesus.